Desejos e aversões alimentares. Como que isso pode colaborar para um bom diagnóstico em medicina chinesa? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te esclarecer melhor porque algumas vezes a gente gosta muito de um sabor e rejeita outro sabor. Isso tem tudo a ver com equilíbrio ou desequilíbrio dos nossos 5 elementos. Você já sabe, já tem muito conteúdo aqui no canal sobre a função de cada um dos elementos. E você sabe bem que um dos princípios da dietoterapia chinesa é saber sobre o sabor que atua em cada um dos 5 elementos. Tem muito mais dos princípios da dietoterapia chinesa para a gente falar, mas hoje eu vou me ater a falar sobre este detalhe. No elemento fogo, a gente sabe que o sabor amargo atua sobre o fogo. A gente sabe que o sabor doce atua sobre o elemento terra. Sabemos também que o sabor picante atua sobre o metal, o sabor salgado atua sobre o elemento água e o sabor ácido ou azedo, adstringente, atua sobre o elemento madeira. Bom, uma vez entendido isso, o que significa pessoas que têm muito desejo pelo sabor doce? Nessa hora, nesse exemplo agora, eu já vou começar a desmistificar algumas coisas, inclusive porque as pessoas que têm alimentação com base de refinados, de alimentos doces industrializados, é um tipo de necessidade totalmente distinta da necessidade do doce da natureza. O doce dos carboidratos complexos, das raízes, das frutas, é bastante diferente. Estamos falando de alimentos com realçador de sabor e que deixam as pessoas viciadas, e outra categoria, os alimentos que Deus fez, que o Criador aí nos presenteou na natureza, com, de preferência o mínimo de processamento pelo homem, porque onde o homem bota a mão nem sempre dá certo. E no caso dos alimentos, a gente está vendo aí uma verdadeira indústria da doença ligada com a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, né? Então, entender essa diferença é muito importante. Mas, voltando para o exemplo, então as pessoas que têm um desejo muito grande pelo alimento doce, pelo sabor doce, considerando agora, vou falar do sabor doce da natureza, as pessoas que têm maior necessidade mesmo de consumir frutas, têm maior necessidade de sentir o sabor doce, da frutose, da glicose, dos alimentos, são pessoas que, se esse desejo é muito exacerbado, a pessoa fala assim, não, de todos os 5 sabores, o que eu mais amo é o sabor doce. Isso pode nos revelar, é importante, porque tem que estar dentro de um contexto, as coisas não podem ser vistas de forma isolada, mas isso pode sinalizar que o elemento terra está em deficiência. E aí ele pede que o corpo traga, mais desse sabor que está faltando no corpo, tá? E se referindo às pessoas que estão viciadas em açúcar e refinados, isso representa sim também uma imensa debilidade, uma deficiência gigantesca do elemento terra. Porque quanto mais doce industrializado entra, mais o pâncreas precisa trabalhar para liberar insulina, para poder dar conta de toda essa glicose que entra ou é transformada dentro do nosso corpo, como por exemplo os alimentos que aparentemente no gosto, na boca, não são doces, como os pães, biscoitos, massas, pizzas, lasanhas da vida, aparentemente parecem salgados, mas eles são transformados em glicose no processo metabólico. Então isso causa um pico de glicemia que vai causar um pico de insulina e vai fazer com que o pâncreas trabalhe demais. E aí um pâncreas que trabalha muito cansa, assim como quem trabalha demais num trabalho braçal cansa no final do dia também. E aí temos uma verdadeira epidemia de pâncreas cansados, não é? Que o nome da medicina ocidental é resistência à insulina.
pré-diabetes, diabetes tipo 2, a diabetes do estilo de vida, né? Todos esses nomes revelam o estilo alimentar e estilo de vida de uma forma geral das pessoas, porque isso é totalmente evitável se mexer na alimentação e começar a movimentar mais o corpo, trabalhar todos os pilares do estilo de vida, mas a alimentação é o principal nesses exemplos aí. Então, quanto mais açúcar industrializado a pessoa consome, mais dependência química acontece e mais desgastado o pâncreas e o elemento terra como um todo fica, né? Agora, um outro exemplo, a pessoa tem uma necessidade muito grande pelo café, não pelo açúcar do café, porque tem gente que o que gosta mesmo é do açúcar, né? Quando a gente sugere, tire o açúcar do café, a pessoa diz, então é melhor não tomar café. Pois então, o que você não gostava não era do café, era do açúcar, né? Mas as pessoas que realmente tomam um café amargo e tomam muito café. O amargo é o sabor do elemento fogo. Então, uma pessoa que tem muita necessidade de sabor amargo, talvez, precisa ver todo o contexto, isso aqui não é uma matemática exata, né? Talvez isso esteja revelando um desequilíbrio em deficiência, né, do elemento fogo. Agora eu vou usar um exemplo contrário. Por exemplo, eu não gosto de café. Eu não curto muito alimentos amargos, por exemplo. Não é um sabor que eu tenho desejo, que eu tenho vontade. Na verdade, eu às vezes tenho até uma certa aversão, dependendo da fase da minha vida, eu tenho aversão, porque os elementos eles estão em constante movimento, nada é estático em medicina chinesa, né? Então não dá para levar não é regra, né? E a gente precisa estar sempre avaliando, né, o momento que a pessoa está vivendo. Então, momentos da minha vida que eu rejeito o sabor amargo. Isso pode ser um sinal de que o fogo em mim está em excesso. Não é à toa, né? Uma pessoa super young que fala alto, né? Apesar disso ser uma manifestação mais da madeira, mas dependendo da fase da minha vida, posso sim, né? E se eu descuidar na dietoterapia chinesa, no meu autocuidado, posso sim levar ao fogo em excesso. E aí, quando o elemento está em excesso, o coração em excesso, o próprio órgão como um todo, né? E o elemento como um todo em excesso, o corpo fala o quê? Já tem demais desse elemento no corpo. Rejeite o sabor, porque aqui já tem muito. Então, é um pensamento contrário da deficiência do elemento. E isso serve para muitas outras coisas. Por exemplo, um outro exemplo, vou citar o meu próprio exemplo. Eu sou uma pessoa que, dependendo da fase da vida, rejeita o sabor ácido, não é à toa. Quem acompanha os meus conteúdos sabe o quanto que a madeira exala da pessoa. Faz com que eu fale alto, faz com que eu gesticule muito ao falar, prendeu as minhas mãos, eu não consigo mais gravar nada, por exemplo. Isso é uma grande característica da madeira. E se eu não cuido, né, que eu passo a vida inteira cuidando dela, se eu não cuido, a madeira entra em desequilíbrio para excesso. Normalmente, esse é um elemento que tende ao excesso. Então, o que acontece comigo? Eu sou uma pessoa que passo o sabor ácido facilmente, eu não curto, eu não gosto muitas vezes, dependendo do momento. Então, quando a madeira está em maior desequilíbrio, eu realmente rejeito os alimentos ácidos, eu não quero na minha alimentação. O corpo fala, não quero consumir isso, né? Ao analisar o corpo, a gente consegue ver bastante do que o corpo pede ou rejeita, né? E aí, no meu caso, quando a madeira está em desequilíbrio, eu rejeito sim alimentos ácidos. Isso é uma representação de que o corpo já tem em excesso aquele elemento e ele não precisa botar mais para dentro o sabor que atua naquele elemento. O contrário também existe. Algumas pessoas têm uma necessidade, em determinadas fases da vida, de consumir mais frutas cítricas, né? De consumir as kombuchas da vida, tem vontade de consumir esses alimentos. Isso pode representar momentaneamente uma debilidade da madeira, porque todo excesso, se ficar em excesso por muito tempo, depois cai, gasta muita energia e não consegue sustentar, né? Então,
Aí a gente começa a entender como é que o corpo funciona. E aí eu vou te deixar um desafio agora, no final desse vídeo. Comece a reparar o que o seu corpo pede. Qual é o sabor que o seu corpo pede? Claro, entregue o sabor da natureza, comida de verdade, não os empacotados, ultraprocessados, industrializados da vida, cheio de realçadores de sabor, açúcar e vários outros nomes que o açúcar tem 40 nomes diferentes, comece a ler rótulos. Mas sim, entregue os alimentos de verdade que o corpo pede. O corpo é extremamente sábio e quando a gente começa a se autoanalisar, a gente começa a perceber que sabor o meu corpo está pedindo mais, que sabor o meu corpo não está aceitando muito bem, e isso é um próprio homeostasia, é a inteligência do corpo nos dizendo quais sabores a gente deve se alimentar mais naquele dia, quais a gente não deve consumir, porque já tem muito no corpo. Comece a reparar isso e depois eu quero que você volte aqui para me contar. E agora me fala aqui nos comentários, esse vídeo trouxe novidades para você? Te despertou para você olhar mais para a sua própria rotina alimentar e para escutar mais os desejos do corpo? Me fala aqui. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e distribui para mais pessoas. Compartilhe você esse vídeo com quem você acha que pode fazer a diferença. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificação, assim cada vídeo novo meu que estiver no ar, você vai ficar sabendo. Nos encontramos na próxima oportunidade. Tchau, tchau!